vocês? Olá, boa tarde. Boa tarde. Então, a gente vem, né, com uma proposta um pouco diferente da proposta anterior, né? Eu sou Mariana Amorim e esse é Marcos Egito, né, Egito. A gente desenvolve um projeto há 4 anos que envolve uma coisa bem interessante: tecnologia e arte. O título da palestra, eu acho que por si só, ela já explica um pouquinho, né, o que é que a gente vem falar. A gente vem falar um pouquinho sobre tecnologia-arte ou arte e tecnologia. Compreendendo subjetividades e transformando realidades através da educação. Eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou psicóloga clínica e sou arte-terapeuta. E fui convidada, né, no mesmo tempo que a Egito, mais ou menos, de a gente participar de um projeto que o grande desafio seria juntar essas duas áreas de conhecimento. Né? Egito, eu acho que tu poderia falar um pouco, né, o que é que se dedica, e aí a gente vai construindo essa narrativa. Pronto, vamos lá. Então, primeiramente, né, para a Mari é a primeira latina, né? Exato, eu estou aqui estreando. Para mim, eu não vou dizer qual é, porque eu já perdi a conta, mas assim, é um prazer poder estar aqui mais uma vez, né? E que bom que, mesmo com a pandemia, a gente está conseguindo promover esse evento tão grandioso. Mas, assim, eu trabalho com robótica educacional, trabalho por Robô Livre, também trabalho para a Alfablab Recife e para o Instituto MeMake, que foi onde eu e Mari, né, nós nos conhecemos e podemos implementar tudo que Mari vai dissertar hoje. Eu estudo pedagogia, mas trabalho com tecnologia e software livre há bastante tempo, milito, né, e me considero entusiasta da educação. Né? Mas, enfim, é isso. E aí a gente chega, assim, eu particularmente, sem muito traquejo na área da educação, mas me descobri, né, eu acho que todos nós, na verdade, somos educadores, né, e me descobri nesse local, um local em que, como arte-terapeuta, eu estaria ali para despertar os jovens para o universo da arte, e não somente isso, né, para despertar para conteúdos internos. Então, quem sou eu, por que eu estou nesse mundo, o que é que eu penso para o futuro. E junto, a princípio, dos conhecimentos de robótica, a gente foi construindo uma trajetória que, para responder essa pergunta, tecnologia e arte ou arte e tecnologia? Quem vem primeiro nesse campo de saber? E aí a gente, para ilustrar um pouco, né, para ficar mais claro, mais didático para quem está vendo, nossa jornada começa em 2016, em setembro, no final do ano. E naquele momento se denominava robótica e arte. Era uma primeira aproximação. Então, a robótica estava chegando, né, como uma grande novidade para mim, inclusive, não sabia nada, o que era um Arduino, minha Nossa Senhora, bicho de 7 cabeças. Então, assim, uma novidade para mim, né, enquanto arte-terapeuta, enquanto psicóloga, e me atrevi, me lancei nessa empreitada. E aí, o ano de 2017 foi o ano, efetivamente, que a gente começa a... E aí, vamos juntar essas duas áreas de saber, o que é que vai dar? E como projeto final, vamos pensar que é um projeto desenvolvido para jovens em situação de vulnerabilidade, né? Então, jovens de 14 a 18 anos, como psicóloga falando agora, né? Um momento da vida difícil, né, a adolescência, né, de muitas descobertas, de muitos desafios, de muitos conflitos, mas a gente vem com uma proposta diferente, e vamos juntar isso aqui? E aí, naquele momento, em 2017, a ideia era que se construísse artefatos, projetos, onde a robótica, ela estaria ali como um eixo, como um guia principal, e a arte-terapia, dando essa sustentação estética e de compreensão de si mesmo. E aí, né, Egito, em 2018, depois de um ano de experiência, um olha para o outro e faz, vamos lá, alguma coisa tem que ser transformada, né? Não é só de robótica que a gente está falando de tecnologias.
É interessante, né, Mari, se me permite Claro, trazer claro. que, assim, durante essa caminhada, né, logo no início, para nós dois que estávamos ali mediando esse começo, né, a gente estava praticamente no meio do mato, abrindo a picada, né, e Exato. tinha muitas vozes que traziam para a gente que o importante era o artefato. E a gente sempre nesse diálogo, eu posso confessar que aprendi bastante no sentido da escuta, para poder entender onde eu já tinha esse anseio que a robótica, e já fazia algumas práticas que a robótica dialogava com a arte, mas eu não encontrava os conectivos. E aí, a partir desse diálogo com o Mário, de aprender essa escuta, a gente foi começando a encontrar esses conectivos. E aí foi quando a gente se descobre, né? E vê que não é robótica apenas, são tecnologias. Exato. Exatamente. Eu acho que isso foi, na verdade, no Egito, o grande pulo do gato. Né? Quando a gente fala, ok, a robótica pode ser um mote inicial para a compreensão dessa junção de saberes, mas o universo das tecnologias, né, é tão maior. E aí a gente vê que, poxa, a arte é muito importante. Ela é fio condutor para muita coisa. E aí, em 2019, a gente meio que finca a pé e diz, não, é arte e tecnologia, e não, né, tecnologia / robótica e arte. Exato. E aí a gente começa a fazer projetos muito mais de um engajamento muito maior, né? Porque a arte ela envolve, ela estimula, né? Ela estimula o processo criativo, ela estimula o trabalho em grupo. A gente vai observar um pouco isso. E aí a gente se atreve a vamos escolher um artista de Pernambuco. Deu para sentir pelo sotaque que a gente é bem de Pernambuco, né? Então, vamos escolher um artista de Pernambuco e vamos fazer releituras de suas obras. Então, a gente escolheu o J.R. Borges, né, que faz xilografuras aqui, né, tem um grande reconhecimento, e aí, como fazer uma reinvenção das obras de J.R. Borges, usando todos esses conhecimentos que as tecnologias, que as artes, outras artes podem trazer. E aí, em 2020, né, ano de pandemia, a gente teve que se reinventar, e a gente teve que separar um pouco, né, nesse formato online, as aulas de tecnologias, prazer tecnologia, e a aula de arte, né, desse estímulo criativo, eu gosto de dizer mais assim, que é o prazer arte. Então, hoje, né, no formato online, as pessoas, os jovens passam por um primeiro momento, que é o prazer tecnologia, e aí a gente aprende um monte de técnica, a gente vai navegando sobre os processos criativos dos próprios jovens e dos artistas. E depois, né, um pouco mais sólida essa coesão grupal, a gente passa para outra fase, que é o prazer tecnologia. Então, como tudo que foi aprendido no prazer arte é capturado, né, com os conhecimentos de tecnologias. Isso. E aí eu vou mostrar, né, Egito, me atrevi a trazer umas fotos para a gente ilustrar o que a gente está dizendo, né? Tranquilo. E aí, vamos lá. Em 2017, minha gente, a gente estava muito conectado ainda com essa história. No caso, a gente tinha um kit, né? E a entrega era esse kit pronto. Então, os alunos transitavam sobre o que é um Arduino, eletrônica básica, conceitos que giravam em torno de entregar esse kit pronto e até nessa noção da robótica mesmo, né, das competições. Isso. Porque, assim, vale a pena trazer também, né, que nesse momento que o projeto dá os primeiros passos, a gente vai usar muito, né, é a fusão de duas metodologias, né, uma metodologia que era a metodologia robô livre, a outra metodologia que era a metodologia da arte e terapia, né, muito mais nesse aspecto da expressão artística, né, Mari? E aí, sempre, agora, assim, também eu gosto dessa ressalva que, assim, apesar que era a expressão criativa, mas Mari nunca deixou de usar o olhar de arte-terapeuta. Acho que é meio impossível isso. Nunca. E aí, o foco era nas potencialidades que o kit podia dar junto com a metodologia e nos resultados, né? Mas o sentido em si era muito mais de montar tudo aquilo que o kit poderia possibilitar de montagens, lembrando que é um kit que era aberto e podia chegar a vários denominadores comuns, mas sendo que o objetivo era esse, a eletrônica básica, a programação e a mecânica e a arte ali como o suporte, né? Então era isso que a gente fazia nesse momento.
E que foi muito interessante, né, como processo de aprendizado. Assim, para mim, abrir um kit era novidade também. Eu estava ali no universo da novidade, né? E muitas peças interessantes. Veja que legal. Tem uma prática que a gente faz, né, Egito? Eu adoro essa prática. Que pega as sucatas e vai abrindo caixa pretas. Então, vai mexendo ali nas coisas. E a ideia era construir uma escultura com aquele material, né? Enfim, em 2007 estávamos assim. E aí, em 2018, a gente fez, não, a arte ela tem que ser aí fio condutor das histórias, de alguma maneira estar mais próximo. Isso. Então, aqui, ó, é uma laúça, ainda em fase... Eu gosto de mostrar nada muito pronto, eu gosto do processo. Né, gente? Na verdade, a gente gosta do processo. A gente gosta do processo. Então, as coisas muito prontinhas, bem feitinhas, a gente não... Tem que entender o processo. Então, isso é uma laúça... Foi uma outra coisa boa que casou, porque, assim, como eu venho da robótica livre, né? Isso. Eu venho dessa coisa e vou lá para o robô livre e encontro Mari. Então, Mari era uma pessoa de processos e eu era uma pessoa que já curtia esses processos, então casou, né? E é bem isso, a gente vai... Foi um feliz encontro, né, gente? Não importa o fim, o importante é o caminho. Exatamente. Eu acho que a gente também vem para dizer um pouco isso, né? Que a gente está nesse caminho ainda também, né? De construção. E como a gente gosta disso. Isso. Então, pensar que a gente começou a estimular a criação de artefatos que sim poderia envolver os conhecimentos de robótica, de outras tecnologias, de outras áreas de conhecimento, mas que tivesse uma pegada mais artística e uma pegada mais cultural, né? Então, aqui, a laúça, para quem não sabe, a laúça é um símbolo aqui do carnaval, é um urso, na verdade, a pessoa se fantasia de urso e vai pedindo dinheiro no meio da rua. Então, essa laúça tinha um sensor, era aqui no nariz, né, era, Egito? Ela tinha um sensor na altura do nariz aí, isso, que aqui, quando... Né? Na verdade, a ideia era que ela pudesse abrir a boca a princípio, né? Mas ela não conseguiu. E aí, quando você aproximava dela, ela abria... A ideia era que abrisse a boca para colocar o dedo na boca. Aí teve toda uma discussão, o dedo foi para a mão. Então, tinha um sensor na altura do nariz que captava a presença da pessoa, para, na hora, ela poder estender a mão, né? E você colocar lá a moeda. A moeda. E captar o dinheiro. Acendia, né? Os olhos acendiam, né? Quando chegava a moeda e os olhos ficavam assim, felizes, né? Assim, verdinho, exatamente. LEDs verdes. E se não chegava a moeda, LED, era olhos furiosos. LEDs vermelhos. Exatamente. E interessante trazer isso, que assim, foi todo, né? A gente tentou trabalhar a expressão. E para isso aí usou o servomotor, usou o Arduino, o sensor sonar. Né? Eu não sei se na foto a gente consegue ver direitinho ali, mas os buraquinhos do nariz foi o buraquinho do sensor de ultrassônico. Esses 2 pontinhos brancos, é exatamente isso. Ok. Só que os projetos também tinham um cunho muito individual. Nesse projeto, por exemplo, era um mobile, e a gente foi falar de artistas que, né, faziam esculturas com mobile, e a gente fez uma árvore genealógica. Esse grupo, especificamente, tinha uma questão familiar muito, muito grande, assim, de conflitos familiares, né? E, então, era importante falar da família e da árvore genealógica de cada integrante daquele grupo. Então, não necessariamente os conteúdos, todos os conteúdos aprendidos em outras áreas de conhecimento estavam ali. Então, vou rapidinho, porque a gente tem pouco tempo. Aí vão chegando desafios, né? Como é que a gente pode juntar a arte e a arte-terapia com os conhecimentos que a gente vem tendo, por exemplo, de eletrônica básica? E aí, gente, a gente teve a oportunidade de ir para Tracunhaém, que é uma cidade aqui no interior, que trabalha com barro. E aí a gente começou a experimentar nessa oficina. Olha só, as peças criadas de barro pelas pessoas da oficina, junto com o mecanismo básico de acender e apagar LED, né? E aí a gente começou a criar e ver possibilidades criativas para esses ambos saberes. Vale lembrar também, né, Mari, que nesse dia, que foi um dia bem diferente, a gente trabalhou não só a questão do uso do barro, mas a eletrônica, e a gente estava com alguns kits franzininho. Isso, né, que foram montados e doados lá, né? Então, assim, que o franzininho é algo que a gente aqui na Latino fala bastante e tudo mais, no fórum do Hardware Livre lá. Então, assim, é interessante colocar isso, que lá os meninos tiveram contato com
soldar o franzininho para depois utilizar. Só que devido ao tempo a gente não conseguiu implementar tudo. Mas saíram alguns resultados como aquele, e só fazendo mais um adendo, nesse mesmo ano a gente consegue levar para a Latinoé mais 3 educandos, né, um multiplicador e mais 2 educandos do Instituto, que participaram, palestraram, e teve um até que foi que ganhou no final o prêmio maior lá, que era um celular que o Palmieri estava sorteando. Isso foi o êxtase, não foi não? Exatamente. Voltar para Recife com o celular. E aí a gente vai andando, né? Eu acho que a gente vai se atrevendo um pouco mais nas propostas artísticas, né, Egito? E teve uma oficina de férias onde a gente fez esse artefato que é todo mecânico, né? A gente foi experimentando a mecânica, a eletrônica, né? Algo com mais programação. E aí como é que a gente poderia fazer, né? Na verdade roda, né? Esses personagens rodam mecanicamente, são personagens da cultura de Pernambuco, né? A passista de frevo e o maracatu. Então, a gente foi se libertando um pouco mais para esse fazer artístico. E em 2019, aí é que a gente tinha mais consolidado essa ideia do que a gente queria, a arte como condutora, né, dos processos criativos aí desses alunos, desses jovens. A Laúça, gente, olha a Laúça como ganha uma repaginada. Né? Então, pega um grupo aí que pega a estrutura, muda a cabeça, né? Melhora a questão do sensor, bota aí na boca, uma boca aberta com o sensor, as luzes de LED. Aqui a gente tem uma lixeira, né, com um sensor de movimento, quando se aproxima, abre. Exato. Aqui tem uma mão mecânica, né? Acho que dá para ver um pouquinho. A mão mecânica. E o objetivo da mão era poder fazer o que a intérprete que estava aqui antes, né, estava fazendo. Isso, exatamente. Poder traduzir em libras tudo, algumas frases ou som que ela escutasse. Exatamente. No final das contas, conseguiu programar um L, né? Eu acredito. Exatamente. Que conseguiu programar para fazer a letra L. E aí a gente vai vendo, né? Quando a gente tem um projeto, qual é a distância entre a fantasia e o que se pode concretizar? Exatamente. Isso é muito interessante nesse processo de construção. Deixa eu só... E aí, gente, fica uma... Ui! E aí, essa é a proposta com J. Borges, né? Da releitura das peças, das obras de J. Borges. Veja só, é um quadro feita com origami de pássaros e as luzes de Lésia ao fundo. Exatamente. Aqui é uma escultura... Não deu tempo, o grupo não conseguiu chegar no processo da eletrônica e nem da mecânica e efetiva. A mecânica eu acho que um pouco, né, Gito? Foi, a mecânica sim, chegou, mas não conseguiu automatizar os motores como eles estavam desejando. Isso. E aqui, a gente, usando o Scratch, né, eles fizeram um jogo de videogame. Exatamente. Então, cada grupo, com as suas potencialidades, com seus interesses, tendo como via uma obra de um artista, fazendo uma releitura dessas obras. Porque, para contextualizar um pouco, né, Mari? Uhum. Nessas obras aí, a obra dos pássaros mesmo, a ideia, a princípio, era dar movimento aos pássaros. E aí a gente teve uma grande discussão, né, no sentido de que, como que a gente faz? A princípio pensou em mover realmente as asas dos pássaros com servomotor, mas viu que era muito. E, por final, chegou ao consenso de que, se a gente conseguisse fazer as luzes no fundo caminharem numa sequência, a gente teria a sensação do movimento. De movimento. Então, nesse momento, a gente vê como a tecnologia dá esse suporte para a arte, não a arte dá o suporte para a tecnologia, porque o artista ele tem uma ideia, ele pensa em colocar aquilo, né, para fora, e no momento que ele começa a ver as possibilidades, ele vai encontrando o caminho ao ponto que ele chega no resultado que melhor atende o que ele quer. Exatamente. Né? E o como jogo, a fantasia mesmo, né? Essa exatamente. História. Sim. O jogo, né? Para não tomar mais tempo, o jogo, ele, a princípio, é uma pintura de J. Borges, onde ele fala do êxodo do sertão, né? Por conta da fome. E aí eles foram trabalhar, para você ver, eles foram buscar o contexto dessa pintura e eles acabaram animando um jogo com o Scratch, onde a família que faz esse translado do retirantes, exatamente, eles começam a se desviar de todos os maus que causam a fome, né? Então, assim, muito interessante isso. A fome se torna o vilão. Mas aí, novamente, a arte endossa e a tecnologia apenas dá vida a isso. Exatamente.
concretiza, né, o imaginário. Vamos lá, Egito. E aí a gente chega assim, qual é a grande provocação da nossa fala? Eu acho que é isso, né? Quando a arte vem primeiro, o que é que acontece quando a arte vem primeiro? Né? A gente percebe que capta um maior número, amplia o número de possíveis interessados. De repente, a gente ampliou um pouco mais de meninas, por exemplo. A gente tem uma questão, né, de mulheres na tecnologia. Exatamente. Então, ampliou. Chegou mais meninas, quando a gente não colocou, por exemplo, a robótica na frente. Né? Quando a gente colocou a expressão criativa como eixo, como conduta principal ali da nossa proposta. Os projetos, como vocês puderam ver, eles ficaram mais livres para a criação, mais livres para a fantasia e para a imaginação, menos enrijecido no certo e errado de fazer funcionar algo ou não. Né? Os conteúdos também, a gente foi adaptando os conteúdos. Então, qual é a necessidade do grupo? O grupo precisa de que tipo de conhecimento? Como é que a gente pode aprender para ensinar ou ensinar com? Ou aprender com? Eu gosto muito dessa horizontalidade, né? Nesse processo. E uma outra coisa, no se tratando aos conteúdos, que é importante a gente compartilhar, que, assim, os conteúdos, eles não aconteciam individuais. A parte da robótica, né, ou da tecnologia em si, ela não acontecia. Agora a arte estava puxando, né, agora a arte vem puxando, mas ela não acontecia a arte e robótica. Eu e Mari sempre tivemos o cuidado de planejar juntos, e muitas vezes a gente vai trazendo essa aporte. Como que eu posso trabalhar a tabela de resistores? E a gente foi vendo a mistura de cores da arte, né, quando você trabalha com a paleta de cores, e Mari ainda levou para um campo bem mais astral, quando a gente junta isso aí com os chakras, né? E a gente consegue falar de energia, de resistência e de tudo mais. Então, a gente buscou, e a gente vem buscando cada vez mais, esse alinhamento onde, falando de uma coisa, eu entro em outra, mas sem desmerecer nenhuma, né? Trazendo a sua importância, mas entendendo que está tudo junto e misturado, e pode ser estudado isolado também, né? É muita provocação, né, gente? Porque vê que viagem, né? A gente foi falar de resistência e foi bater nos chakras, na energia do nosso corpo, de como a gente se sentia e de reconhecimento do próprio corpo, né? Qual é a zona do meu corpo que dói, que não dói, e por que dói, né? Onde eu preciso de mais energia, que cores tem o meu corpo. Então, assim, vê como algo que aparentemente pode ser um conhecimento muito rígido, né? Muito duro em si, e trazer até um peso dos cálculos matemáticos, foi amenizado, foi introjetado de maneira leve pela arte, né, com esse suporte muito, muito cuidadoso da arte-terapia, né, que é esse cuidado assim, peraí, calma, quem é você? Será que você aguenta esse conteúdo? Até onde? Te acolho, te escuto, né? Vamos se escutar, vamos respeitar um ao outro, e é aí que é massa, porque entra a questão das soft skills, que é algo tão falado ultimamente, né? E como é que a gente pode, através dessas atividades, promover, né, um espaço seguro, né, onde a pessoa pode se autoconhecer, onde pode se desenvolver o pensamento crítico, onde pode aguçar o sentido de curiosidade e de pesquisa, onde a gente está o tempo inteiro trabalhando com a criatividade, com a resolução de problemas, né? E fomentar o principal, que é o trabalho em grupo. A gente tem relatos de muitos jovens que dizem, Mariana, Egito, a gente não sabia trabalhar em grupo, a gente não sabia lidar com conflitos, né? E isso se torna muito mais fluido depois dos nossos encontros, né? Do Me Maker na vida, né? Tem um pouco isso também. E aí, a gente preparou aqui algumas reflexões, né? Para os educandos. O que é que a gente percebe para os educandos? Para os educandos, a gente percebe que eles conseguem lidar melhor com a frustração. E aí, mais uma vez, eu entro aí na fala da psicóloga, como é difícil hoje em dia, né, as crianças, os jovens lidarem com a frustração. Com limites, a gente foi construindo esse fazer. Olha, não é agora, você não vai conseguir, existe uma coisa chamada processo e não resultado, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí é isso, honrar o processo. Minha gente, como isso é importante nesses anos de aprendizado. Você não precisa entregar, não é tão importante a entrega, e sim o processo que você teve de chegar aqui. O quanto você aprendeu com isso? Isso.
É né? interessante que até nesse momento, né, Mari, a gente ainda usou os conhecimentos da tecnologia quando a gente fala das questões da rotina da programação, do se programar, do teste, do reteste, né? Sempre Isso. fazendo esse link, porque assim, é isso, né? A gente tem dentro da tecnologia algo que a gente, em alguns momentos, eu até denomino muito frio, e a arte ela vem dar esse calor, ela vem Isso. dar essa cor, né? Porque geralmente a tecnologia ela trabalha com aquele, o resultado. E a gente começou a focar no processo. Por quê? Mais na frente você vai trabalhar com resultado, mas nesse momento você precisa vivenciar a fundo esse processo, que é onde você Exatamente. vai se descobrir, descobrir suas potencialidades, né? Interessante que a gente teve meninos e meninas que participaram da oficina e que hoje continuam na tecnologia e outros que não, que se descobriram em outras áreas. E Exatamente. que E a bom. nossa tranquilidade para isso, né? Também. Tá tudo Exatamente. bem também, né? Sem frustração para o Exatamente. educador, né? Exatamente. E aí vamos correr que já está acabando o tempo. Vamos nessa. Tem a história do honrar o compromisso, né? E a relação com os outros, que isso é promovido pelo trabalho em grupo. E muito mais, né, gente, do que dominar uma ferramenta é se conhecer. A gente quer proporcionar uma experiência de autoconhecimento, de se conhecer. Para os educadores, e aí, né, entender que a gente pode transitar entre áreas, sem briga de egos. Tá aqui, ó, eu e a gente, desde o começo, numa coisa muito suave, né? Sem briga de egos. A gente não precisa mostrar quem faz mais, quem faz menos. Né? O conhecimento está ali e a gente vai ver como casa, como fica melhor para o educando, né? Para aquele jovem. Né? Como é que o jovem pode se apropriar do que a gente quer se transmitir, do que a gente quer transmitir? E Não não é existe ensinar. melhor, né? Não existe disciplina melhor ou disciplina pior. A gente Exato. tentou sempre, ao longo dessa caminhada aí, que já veio desde 2016, sempre fazer com que as disciplinas dialogassem, andassem junto e mostrassem que as duas são importantes por igual. As duas têm Exatamente. seus sucessos e seus insucessos, mas que a gente precisava vivenciá-los. E a gente sempre teve esse cuidado de mostrar que não existe isso, essa diferença. Ah, eu prefiro mais a arte, eu prefiro mais a tecnologia. Um depende do outro. Estamos juntos, né? Caminhamos juntos para desenvolver um processo criativo. Né? E é essa coisa, eu não ensino arte e não ensino robótica, eu ensino como, é um como, né? É um como dos conteúdos. Como arte terapeuta, eu não posso dizer que eu sou arte educadora, né? Eu não estou ensinando arte. A arte é um meu meio de expressão. É a partir dos elementos de arte que eu me comunico com aqueles jovens, né? Eu acho que é interessante frisar, Mari, também, Uhum. que existe, foi uma coisa que casou muito bem e que a gente até joga como conselho aí para o universo, que é o seguinte, ter esse cuidado meu e de Mari, do olhar, de quem chega, de quem traz algo. E aí, muito mais do que chegar lá para ensinar um conteúdo, a gente buscou formas de fazer com que esse conteúdo fosse acolhido. Né? A palavra é essa, acolhido. Porque hoje os conteúdos são empurrados nas pessoas, são forçados a que as pessoas aprendam ou aceitem ele. E a gente buscou olhar para as pessoas, olhar para esses meninos e meninas e fazer com que eles acolhessem esses conteúdos, entendendo que isso vai ser útil para o futuro ou para algum momento, enfim. Quando faz sentido, né, Gito? Parece Exatamente. que é isso, né? O caminho é fazer sentido para o outro, né? Isso. E não engolir, decorar ou introjetar porque tem que, né? Exatamente. Por uma E nota, aí, né? exato. E aí a grande questão é e o futuro, né? Esses jovens vão ser desenvolvedores, serão artistas que dialogam entre esses universos, desses conhecimentos que vem aprendendo. Para além de tudo isso, vem uma questão muito interessante para a gente, que é o desenvolvimento das soft skills, né? Que são essas habilidades socioemocionais. Cada dia mais isso fica muito mais claro para a gente. Né? O que é que a gente está promovendo no outro? Que mudança, que transformação social a gente vê naqueles jovens que estão ali. Né? Exatamente. E aí fica uma reflexão assim, né? Quando a gente ativa, desenvolve, liberta o artista dentro da gente, a gente se torna um explorador do mundo, né? Um Exatamente. curioso para o mundo. Né? A grande proposta aqui é essa, ativar, aguçar a liberdade e o explorador que há em cada um da gente, né? Que há na... Exatamente.
E preparar pessoas para poder trabalhar com seus medos, seus anseios, suas frustrações e Isso. entender que o trabalho em equipe é muito mais do que competir, né? É fazer junto, como a gente está fazendo aqui. Então, o trabalho é um trabalho que envolve colaboração, autoconhecimento, muito amor, empatia, conhecimento do próprio corpo, tudo isso num processo divertido, dinâmico, colorido, né, de união, e que a gente vai, né, fazendo com que as pessoas se revelem. É um grande revelar-se o trabalho que a gente desenvolve. Então, é isso, né, Egito? É verdade.